domingo que já é especial por ser o dia do Senhor, o dia em que sua igreja se reúne para adorar, e hoje numa ocasião especial, onde celebramos o natalício de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 14. João, capítulo 1, do 1 ao 14. Os irmãos encontraram? Hoje as crianças vão se encontrar juntamente conosco no templo, não tem departamento infantil. Os pais que estão com suas crianças, fiquem com elas e tentem, de maneira pedagógica, fazer com que ela pegue um ponto do sermão. As crianças, elas não vão ter a compreensão dos adultos, dos mais velhos, é bem verdade. Mas a gente não deve menosprezar a inteligência das crianças. Um ponto da mensagem aqui vai ficar. Então, você como pai, como mãe, avô e avó que está com a criança, faça ela enxergar determinado ponto dessa mensagem, porque o Senhor também fala aos pequeninos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram, não foi? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens. Estava vindo ao mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Senhor, como já foi orado, fala com teu povo através da tua palavra. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nesta noite tão especial, falar aos nossos corações, para que o Senhor seja entronizado neles. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, o apóstolo João começa aqui o seu evangelho de um modo muito diferente dos demais evangelistas. Nós estamos aqui no decorrer do ano expondo Marcos, e a gente viu que o evangelho de Marcos já começa mostrando Jesus adulto em seu ministério, caminhando ali para ser batizado por João Batista. Ainda no capítulo 1 nós vemos a tentação de Jesus, nós vemos Jesus em ação no evangelho de Marcos. Em Mateus e em Lucas nós temos o nascimento de Jesus relatado. O pastor Dailson leu um desses trechos do evangelho onde fala do nascimento de Jesus. Todos conhecem bem essa história do nascimento, mas João, ele vai abordar
por assim dizer, o ato de Jesus ter vindo à Terra, ou seja, o seu nascimento de uma maneira um pouco diferente. João vai tratar do mesmo assunto, elaborando uma sentença teológica. João vai nos dizer, conforme lemos no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que é uma outra forma de dizer que Deus em Cristo Jesus nasceu humano. A expressão traduzida como verbo ou palavra em algumas versões é um termo grego que é muito abrangente. Verbo aqui, ou palavra, é a palavrinha grega chamada logos. E o que João intenciona ao se utilizar dessa palavra? O que ele estava querendo ensinar então aos seus leitores? E aqui a gente precisa entender, irmãos, o contexto desta carta, o contexto da igreja, que ela está inserida em dois mundos, por assim dizer. A igreja está inserida no mundo judaico e a igreja está inserida no mundo grego. A revelação, que é a palavra, o Messias, que é Jesus, os apóstolos, os 12 e Paulo, a igreja, todos possuíam uma origem judaica. Todavia, o Evangelho tem um caráter universal, é para o alcance de todos, quer judeus, quer gentios, quer judeus, quer gregos. Então, os empreendimentos para se evangelizar o mundo grego, o mundo gentílico, fazem com que muitos elementos deste mundo, que é o mundo não judaico, sejam utilizados para que as boas novas sejam compreendidas pelos gentios, ou seja, quem não é judeu. Não podemos esquecer que o Novo Testamento, ele foi todo escrito em grego, o grego koiné. João, um judeu, nascido e criado ali como um judeu, na região que hoje conhecemos como Palestina e Israel, era agora alguém que morava, que vivia em terra grega. Ele era um ministro na igreja de Éfeso. E é de Éfeso que ele escreve este relato acerca de Cristo. É de Éfeso que João vai escrever o seu evangelho, fazendo então uma ponte com esses dois mundos, o grego e o judaico. João intenta escrever sobre Cristo, o apresentando como Logos, já no início do seu evangelho. E o que é que João quer que os seus leitores saibam logo de cara? João quer que todos saibam que Cristo é Deus. Ele quer que todos saibam que Cristo é eterno e é Senhor sobre todas as coisas. Quando nós lemos aqui, meus irmãos, no princípio, o que é que isso remete a você? Quando a gente abre aqui 1 João 1, e aí a primeira coisa que a gente lê é no princípio. Faz te lembrar alguma coisa? Você lembra de outra passagem bíblica que começa assim? A Bíblia começa assim, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. João já está aqui logo de cara, remetendo seus leitores ao Gênesis. O Evangelho joanino começa de tal forma que aponta para o Pentateuco, que aponta para a Torá, a lei judaica. E aqui ele demonstra que o Verbos, o Logos, Jesus, era desde o princípio, ou seja, já existia quando a terra ainda era sem forma e vazia. Na verdade, precisamos entender, quem deu forma à terra, quem criou todas as coisas, chamando do nada, foi Jesus, o Nazareno, a quem o apóstolo apresenta como Deus. Ele diz, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Pai e Filho são um, eles têm a mesma substância, o mesmo caráter, eles se relacionam intimamente, se amam desde sempre, e juntamente com o Espírito Santo eles formam a Santíssima Trindade. Jesus não foi criado, Jesus não é uma criatura, Jesus não tem origem quando é concebido no ventre de Maria. Jesus é o eterno, Ele sempre existiu, Ele é um dos componentes da Trindade, o Verbo estava com Deus e era Deus, Ele não é nada menos do que isso. Daí esse termo logos, traduzido como verbo aqui, ou palavra, faz jus ao que o apóstolo quer expressar aos seus leitores. Para o judeu, meus irmãos, a palavra de Deus era responsável por criar o mundo. E quando a gente observa o relato da criação, a gente pode entender essa concepção judaica. Todas as coisas começam a existir quando? Quando o Senhor diz, haja. Ele diz o quê? Haja luz, e a luz irrompe em meio à escuridão. Ele diz, haja os animais, haja o homem brotando da terra, e o homem surge. Haja, a palavra divina é a palavra criadora. O salmista no Salmo 33:6 vai dizer, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. A concepção judaica está correta. A palavra do Senhor é criadora. E qual é a concepção grega? Tem um filósofo chamado Heráclito, da época que, quando a gente estuda na história da filosofia, não sei quem lembra, né, dessa matéria, assim, matéria chata, filosofia, né? Heráclito, pré-socrático, ou seja, aquele que vem antes de Sócrates. E Heráclito foi aquele que cunhou e utilizou de maneira mais notável e famosa o termo logos. E não por acaso, vocês sabem de onde era Heráclito? Ele era de Éfeso, o local onde João estava como ministro da igreja do Senhor quando escreveu essa carta. E para Heráclito, o que é o Logos? O Logos era o princípio que dava ordem ao universo. E não apenas ordem, é aquele que mantém, que sustenta, para que o universo não se torne caótico. O Logos é a ordem, é a lógica, é o sentido das coisas em contraposição àquilo que é o caos. Quando João usa essa concepção grega vinda de Heráclito, o Logos, e atribui essa nomenclatura, esse conceito a Jesus, ele está dizendo aquilo que o apóstolo Paulo também diz lá em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 17. Cristo criou, mantém e sustenta todo o universo. E sem Ele, como diz o apóstolo, nada do que foi feito existiria. Vejam, irmãos, como é muito mais profunda essa mensagem do Natal. Não trata apenas de um menino numa manjedoura. O Natal é sobre Jesus. Jesus é Deus. Jesus é Criador. Jesus é aquele que faz com que o universo se mantenha. Por mais que a gente veja tanta bagunça nesse mundo, mas a gente consegue. E aí não precisa ser nenhum Einstein para perceber isso não. A gente consegue ver que existe um ordenamento nas coisas. As estações, o tempo, os ciclos. Teve alguém aqui que teve uma gestação de 3 meses e o menino nasceu? Teve alguém que teve uma gestação de 18 meses? 9 meses já é muito, né? Imagina 18. Não, está lá, é certinho, 9 meses. Às vezes é um pouquinho antes, né?
os que têm pressa, os prematuros. Mas a ordem é 9 meses de gestação. Aí nasce o guri, como diria o antigo pastor que eu tive, a guria. Ele era do sul e falava assim, guri e guria. Semente é plantada, tem que ser plantada no tempo certo. E no tempo certo, ela floresce. No tempo certo, ela germina. No tempo certo, ela dá fruto. No tempo certo, ela também seca. Existe uma ordem, existe um ciclo da vida. E toda essa ordem tem um nome por trás. Jesus. Geralmente no Natal, as pessoas tendem a celebrar o Deus menino e usam essa linguagem remetendo a Jesus. Parece que Jesus nunca cresceu, ele é Deus menino, ainda hoje ele é menino. Está lá na manjedoura, vamos botar o menino de Jesus. Botaram ali no Recife, roubaram no outro dia o menino de Jesus. Aqui o povo é fogo, né, rapaz? Roubaram o menino de Jesus da manjedoura. Não. Jesus não é um eterno infante. O Evangelho de João nos lembra que Jesus não foi apenas um simples menininho como tantos outros menininhos que nasceram e nascem ainda hoje. Jesus é o soberano do universo, que existe desde a eternidade. É por isso que o coral, essa noite, cantou: glórias, glórias, nasceu Jesus. É Natal. Não podemos tirar Jesus do seu trono, senão a gente não pode contemplá-lo da forma como ele merece e deve ser contemplado. A partir do verso 4, meus irmãos, o apóstolo vai nos dizer que a vida estava nele e ele era a luz dos homens. Como Criador, Jesus é o autor da vida. E o sentido da palavra vida aqui não é simplesmente a vida física, mas sim a vida plena que envolve a vida espiritual. É a vida eterna prometida por Jesus em outras partes aqui deste Evangelho. Em João 10:10, ele diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida em abundância, com qualidade. Em João 14:6, ele diz o quê? Eu sou o caminho, vocês sabem? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não se trata de ser apenas vida duradoura, sem fim. Não, trata-se de qualidade. É uma vida plena, é uma vida satisfatória, é uma vida feliz, onde o homem se sente satisfeito, pois sabe que tem tudo o que precisa, e o que ele precisa é da luz dos homens, e a luz dos homens é Jesus. Jesus é nosso quião, Jesus é aquilo que precisamos, Jesus é aquele que nos satisfaz. Como diz uma frase bastante conhecida de um teólogo muito antigo chamado Agostinho de Hipona: Senhor, criaste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em ti. Jesus é a luz dos homens, e ele dissipa as trevas ao reconciliar o ser humano com Deus. Desde que o pecado entrou no coração do homem, através de Adão, as pessoas andam inquietas, as pessoas tentam justificar a si mesmas, as pessoas têm medo do amanhã, do que o amanhã pode reservar, elas têm medo de morrer, elas buscam preencher um vazio existencial com quinquilharias, com coisas pequenas, mas apenas Cristo faz cessar esse vazio e essa busca existencial. Somente Cristo conecta a criatura, ou seja, o ser humano com o seu Criador, fazendo com que o homem então alcance plenitude, encontre paz e se deleite na presença de Deus. A vida é comparada com a luz
aqui pelo apóstolo João. Pois onde há luz, tudo resplandece, e a escuridão se vai. A vida ofertada por Cristo, meus irmãos, prestem muita atenção. A vida ofertada por Cristo é aquela que faz as nossas trevas interiores fugirem com a entrada da candeia divina no coração de quem por Jesus é alcançado. O verso 5 diz que a luz resplandece nas trevas. Quando Jesus, ele ilumina o coração humano, ele faz dissipar, ele bota para correr todo o breu, toda a escuridão. Como uma lâmpada, o homem foi feito para ter brilho, para brilhar. Mas para que ele brilhe, ele precisa da luz, senão vai continuar apagado, preso na inutilidade. A lâmpada só brilha se tiver o quê? A luz, né? A energia. Né? Está lá, faltou luz. A lâmpada não acende. E uma lâmpada que não acende é inútil. Precisamos da candeia que nos faz brilhar. É Jesus, a luz dos homens. E aqui, irmãos, nós temos uma diferença entre viver de fato e existir. O homem com Cristo, ele vive. O homem com Cristo, ele cumpre o propósito pelo qual foi criado e tem deleite nisso, tem satisfação nisso. O homem sem Cristo, ele apenas existe e a sua existência se torna pesada, desprovida de valor, é arrastada. Ao lermos no final do versículo 5, que as trevas não prevalecem contra a luz, significa que as trevas não podem se apoderar da luz. A luz irrompe em meio às trevas. Mas o apóstolo vai nos dizer que a luz veio para os homens, veio para a humanidade, mas muitos preferiram continuar na escuridão. E depois, do verso 6 ao verso 9, João parece quebrar o seu raciocínio aqui. Ele está falando de Jesus, ele está falando da eternidade de Jesus, ele está falando que Jesus é a luz dos homens e, de repente, ele começa a falar de João Batista. É um interlúdio que, como disse, vai do versículo 6 ao 9. E por que ele faz isso? João, ele está aqui, irmãos, como muitos comentaristas dizem, enfatizando que Jesus é a luz, talvez dentro de um contexto onde algumas pessoas estavam tomando João Batista para mais do que ele deveria ser. João Batista foi aquele usado por Deus para ser o precursor de Jesus, para apontar a verdadeira luz dos homens. Mas João Batista, ele não era a luz. A luz era Jesus. A luz é Jesus. Luz exclusiva, capaz de tirar o homem das densas trevas que o assolam. E aqui, irmãos, não existe outra forma, não existe outra maneira da pessoa sair das trevas, se não for Jesus irrompendo brilhantemente, majestosamente, gloriosamente no coração do ser humano. Entenda de uma vez, se não for Jesus, toda a sua vida vai ser uma vida penosa, pois no escuro tudo é encoberto. Para contemplar o mundo e se deleitar da vida de uma maneira íntegra, plena, Jesus precisa nascer em seu coração. Jesus precisa alumiar tudo que está ao seu redor. A partir do verso 10,
João retoma o seu raciocínio. O pensamento do evangelista volta a fluir. E no 10, ele vai explanar aquilo que ele já tinha dito no 5, antes de fazer o interlúdio e falar de João Batista. João vai dizer no verso 10, o verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. E mundo aqui não é o planeta Terra. Mundo são as pessoas que habitam no planeta. Homens ingratos, homens que foram criados pelo verbo, que é luz, rejeitaram o verbo, rejeitaram a luz e seguem o curso de suas vidas na penumbra, nas sombras, no breu. Essa rejeição, ela acontece até mesmo com os judeus. Os que eram seus, como é dito no verso 11, também o rejeitaram. O povo que era o povo da aliança, que recebeu as promessas de um Messias, também rejeitou o Messias. Essa rejeição foi de judeus e de gregos, ambos os lados, circuncisos e incircuncisos. Desprezaram a luz dos homens, não depositaram nele a sua fé. No entanto, há um grupo que não desprezou o Senhor. Há um remanescente que creu em Jesus. Há um remanescente que tomou posse de uma maravilhosa bênção, que está aqui descrita pelo evangelista João, que é: a todos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Num certo sentido, irmãos, toda a humanidade tem Deus por Pai. Que sentido é esse? No sentido de que toda a humanidade é criada por Deus. E aí, já viram quando alguém cria alguma coisa e a pessoa faz: o pai disso é fulano. Santos Dumont é o pai da aviação, não é? Então, nesse sentido, a gente pode dizer, sim, Deus é o pai de todo o universo. Deus é o criador de todos os homens. Mas há um sentido aqui que é um sentido diferente, distinto. Essa filiação aqui apontada é diferente. Aqui é uma filiação que nos remete, e presta atenção nisso, todos que receberam a Cristo como seu Senhor, que creram em seu nome, têm a prerrogativa de serem chamados filhos de Deus. E o que isso significa? Isso significa que nós podemos tomar posse de tudo que pertence a Cristo. Tudo que é de Cristo é nosso. Jesus é unigênito no Pai, no sentido de que ele não foi criado. Então, tudo que é do Pai é dele. Os seres são criados, homens e mulheres. E quem recebe a Cristo é também gerado pelo Espírito Santo, torna-se nova criatura e então se torna coparticipante e co-herdeiro com Cristo. Ele é coparticipante dessa relação eterna e amorosa do Pai e do Filho. E essa filiação, ela não é a filiação que depende de algo feito por nós. Ela não tem a ver com ser de linhagem física, seja de Abraão, como se orgulhavam os judeus, ou seja de qualquer outra linhagem. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que estão firmados em Cristo. Cristo que concede essa filiação de maneira graciosa. Sabe por quê Ele nos oferece isso? Sabe por que Cristo nos oferece essa filiação? Porque desde a eternidade Ele nos ama. Isso é Natal. Desde a eternidade. Preste atenção, você, desde a eternidade, o Senhor te amou e firmou um plano cósmico, um plano eterno de vir a este mundo para te tornar filho de Deus. Isso é Natal.
Louvado seja o Verbo eterno. Louvado seja a luz dos homens. Ele é o nosso Natal. Por meio dele, nascemos de novo para herdarmos tudo aquilo que foi prometido e cumprido em Jesus. C.S. Lewis, o criador das Crônicas de Nárnia, ele tem uma frase bem conhecida que diz: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Vou repetir, viu? A frase é boa. O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Frase extremamente acertada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação de Cristo, o nascimento que celebramos nessa época natalina, deve nos fazer lembrar que isso foi um ato de amor. O Verbo que sempre existiu, assumiu a forma humana e foi um servo, mesmo sendo Senhor. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2. Mesmo sendo igual a Deus, não considerou ser igual ao mesmo, mas esvaziou-se e habitou entre nós, para que tenhamos vida. Ao nascer, entre aqueles animais ali no estrebaria, ali em Belém, e habitar neste mundo, habitar entre os homens, habitar no mundo que Ele criou, Ele estava iniciando um ministério que restauraria aquilo que o pecado desfigurou. A palavra que criou, agora também recria. Jesus, cheio de graça e de verdade, fez resplandecer a sua glória, fazendo de corações manjedouras, nascendo em meio às trevas, Ele fez brilhar uma grande luz, que nesse Natal a luz possa brilhar entre os homens, convertendo o seu status, para que você não seja um mero pecador, filho da ira e filho da desobediência, mas que você seja filho de Deus, herdeiro do reino dos céus. Se você já é cristão e ouviu essa mensagem, celebre o Natal, celebre o fato de que em Cristo você é filho de Deus. Houve um dia em que se fez Natal no seu coração, houve um dia em que o seu coração foi a manjedoura que recebeu Jesus. Não deixe que a frieza, o ceticismo ou as circunstâncias desta vida lhe tirem a compreensão do quanto você é amado, do quanto você é abençoado por ter esta filiação. Você é filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é Feliz Natal. Nada nesse mundo se compara com a bênção de sermos chamados de filhos pelo Senhor. E caso você não seja um cristão e ouviu essa mensagem nessa noite, saiba que o céu é para os herdeiros. Só entrarão os filhos. Só entra quem nasce de novo. Quem não nasce de novo fica de fora. Fica longe dessa bendita comunhão. E aí, é muito triste saber que para muitos o Natal é só um período onde se acendem umas luzinhas que piscam, se coloca uma árvore num cômodo da casa, se troca presentes e faz-se uma ceia, onde alguns brigam se pode botar arroz ou não, ou passas ou não, no arroz. Natal é muito mais que isso. O Natal tem a ver
com Cristo vindo a esse mundo, iluminar teu coração para te tornar um filho de Deus. Não endureça o teu coração. Deixa Jesus nascer no teu coração nessa noite. Para que, assim, toda a escuridão seja varrida, assim como a noite se esvai quando o astro-rei, o sol, se põe. Para terminar, eu queria aplicar de uma maneira diferente essa mensagem de hoje. Eu fiz um mini cordelzinho aqui. São 3 estrofes que resumem a mensagem de hoje e dão uma fixada nos pontos apresentados. Diz assim: você que é filho da noite, que tateia pela escuridão, o Verbo veio a este mundo conceder a você salvação. Confesse-o por Senhor teu, deixa a luz alumiar o breu, alojado em teu coração. Torne-se um filho de Deus, legítimo e coerdeiro das dádivas vindas do céu, que valem bem mais que dinheiro. Não há o que se compare, muito menos se iguale a ser salvo por inteiro. A salvação é dom de Deus e pela graça Ele nos doa. Menino, homem ou mulher, o pecado Ele perdoa. Seja o Senhor louvado, creia no Verbo encarnado e serás nova pessoa. Feliz Natal.